Em O Senhor dos Anéis, há uma cena em que Boromir segura o anel brevemente antes de devolvê-lo a Frodo, o portador do anel. Depois que Boromir diz, "Não me importo", vemos Aragorn encarregado de proteger o anel e Frodo cerrando sua espada. Somente nesta cena, vemos que Aragorn não confia em Boromir para resistir à tentação do poder do anel. Mostre e não conte é um conselho poderoso tanto na escrita quanto na produção de filmes. Escritores e diretores muitas vezes aproveitam de símbolos, motivos, referências culturais e nossas intuições para revelar o que realmente está acontecendo em um filme, sem precisar que ninguém diga isso. Uma distinção notável, especialmente em filmes mais antigos, é entre o mocinho e o bandido. Nos filmes de faroeste, os chapéus pretos e brancos eram uma forma muito comum de distinguir o protagonista do antagonista. Isso foi originalmente usado em filmes mudos para ajudar a estabelecer visualmente quem era o herói e quem era o vilão. Chapéus brancos eram frequentemente usados por heróis e chapéus pretos por vilões para simbolizar o contraste entre o bem e o mal. E essa tática continua até hoje. Em Star Wars, por exemplo, a tensão se constrói na luta entre o lado bom da força e o lado das trevas. As histórias mais interessantes envolvem vilões com motivos convincentes. Nessas histórias, podemos entender o que motiva o vilão e as diferenças irreconciliáveis entre o herói e o vilão. Pense nos vilões dos filmes da Marvel. Loki tem ciúmes do Thor por possuir o Mjolnir, se sentindo inferior como filho adotivo. Thanos quer salvar o universo do mesmo destino de superpopulação do seu planeta natal Titã. Kang manipula o livre-arbítrio das pessoas para impedir uma guerra no multiverso com versões de si mesmo. Mas os filmes modernos são caracterizados precisamente pela tênue diferença entre os heróis e vilões. O drama de Kylo Ren, Darth Vader e Anakin Skywalker nos filmes de Star Wars vem de sua luta interna entre o bem e o mal. Os personagens de Star Wars cometem erroneamente atos malignos em busca do que acreditam ser um bem maior. Em muitos filmes, a distinção entre mocinhos e bandidos faz parte da identidade de uma pessoa, mas a tensão vem da luta com suas ações. Os mocinhos às vezes caem e fazem coisas das quais se arrependem, e os bandidos às vezes têm um momento redentor. Veja Breaking Bad, por exemplo. Walter White começa fazendo algo ruim para pagar o tratamento do câncer, mas isso leva a uma espiral destrutiva. Jesse, por outro lado, tem um arco de personagem oposto. Ele começa como um traficante de drogas imoral que se redime. Isso cria tensão entre o que nós, como público, decidimos ser a identidade do personagem, seja ele um mocinho ou um bandido, e as ações que vemos esses personagens escolherem ao longo da série. Talvez esta tensão seja cativante para nós como público porque sentimos uma tensão semelhante nas nossas próprias vidas. Não são muitos os que querem ser os vilões, mas ainda podemos nos identificar com ações das quais não nos orgulhamos. E muitos de nós ainda temos esperança de sermos pessoas boas apesar das nossas ações. Quando examinamos nossas vidas para ver se somos uma pessoa boa, consideramos nossas ações de acordo com certos padrões, mas também temos uma profunda esperança interior de que somos fundamentalmente bons. Durante as décadas de 1950 e 1960, Alexander Solzhenitsyn, um escritor russo e dissidente soviético, escreveu a peça Arquipélago Gulag, expondo o tratamento desumano da União Soviética aos seus cidadãos. Muitas atrocidades aconteceram ao povo russo nas mãos do governo soviético. Solzhenitsyn conta o tempo que passou no Gulag, um campo de trabalhos forçados soviético, e como as pessoas se tratavam horrivelmente entre si. Seria muito compreensível concluir simplesmente que pessoas capazes de torturar ou matar outras pessoas são más. Solzhenitsyn não apenas viu essas coisas, mas também as experimentou pessoalmente. Numa das citações mais comoventes do livro, Solzhenitsyn partilha o que compreendeu durante os anos de reflexão no Gulag. Ele diz: se ao menos existissem pessoas más em algum lugar cometendo más ações insidiosamente, e fosse apenas necessário separá-las do resto de nós e destruí-las, mas a linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano, quem estaria disposto a destruir uma parte do seu próprio coração?
Todos nós queremos ser um dos bons. E quando olhamos para as nossas vidas e somos honestos conosco sobre quem pensamos que somos, com o que estamos nos comparando? São os outros bons e suas ações? Ou precisamos primeiro olhar para os nossos próprios corações?